Aqui nesse exemplo, a gente vai estar falando sobre o posicionamento de compra, que anteriormente foi de venda. Então, o que que vai mudar? Toda vez que a gente for marcar posicionamento de compradores, a gente vai estar identificando regiões de fundos, tá? Então, são reversões do movimento de alta, de baixa para alta. Qual é a regra para operar o posicionamento de compra? Mesmo conceito. As nossas entradas vão ser acreditando na retração do movimento a partir do primeiro toque, e a gente precisa ter, nesse caso aqui, uma proteção de compra. Tá? O que seria essa proteção de compra? É o pavio do candle absorvendo a venda. Tela de baixa, deixou aqui uma mínima, venda busca mínimas de velas vermelhas, logo em seguida o preço fez isso, desceu, capturou e reverteu para alta. Então, ele deixou um pavio e já consumiu o candle anterior. Quando o preço ele estiver buscando essa região pela primeira vez, no caso seria o retorno do preço, ele vai estar fazendo uma movimentação com o candle de baixo, né? Teve uma reversão para alta, quando o preço estiver buscando essa região, nós vamos fazer a seguinte interpretação. Eu tive aqui uma liquidez a ser capturada, eu não tenho liquidez a ser capturada, então não tem por que o preço dar continuidade nessa movimentação de baixo. Nós vamos aguardar uma movimentação ideal e o primeiro toque na zona para a gente acreditar ó, em uma retração, tá? O que a gente usa como confluência para ter análises assertivas? Observar os candles anteriores. Aí é o mesmo Eu, eu- conceito. eu lembrei aqui rapidinho agora. Hum, É, então, tipo, mas a gente só pode, mesmo se tiver indo capturar a liquidez, só pode dar entrada se for entre o primeiro e o segundo no movimento, é isso? não. Eu disse que primeira e segunda do movimento são as velas mais fortes, aumentando de tamanho para operar fluxo. Ok? Aquela vela que a gente estava comentando, ela era exagerada e já era a terceira do movimento, lembra? A vela de alta. Então, no caso, a Aham. gente nem entraria com uma compra ali, por ela já estar totalmente aí desproporcional às velas anteriores e ela era a terceira do movimento. Ah, então se for, tipo assim, se for operar fluxo a favor do movimento, aí teria que dar entrada no máximo até a terceira, então. Se for indo capturar a liquidez. Não, não. Aí, olha só, eu comentei que as velas aumentando de tamanho é um movimento saudável para operar fluxo. As velas, vou voltar no slide ali para você entender. Tá vendo que aqui nesse exemplo é a terceira do movimento. As velas anteriores não estão demonstrando força, deixando muito quadril de retração. Então, nesse cenário, em hipótese alguma, você falou que o tamanho da vela, você ficaria com medo de entrar com uma venda aqui. Nesse cenário, em hipótese alguma, a gente entraria com a continuidade do movimento, porque é um pênis exagerado em relação aos anteriores, e não é um movimento saudável. Então, temos velas aumentando de tamanho. Para a gente entrar em fluxo, considerando o movimento saudável, que são as velas demonstrando força, a gente tem que observar se elas vêm demonstrando uma agressão de fato, tá? A cada vela que vem se formando, para a gente ir, ó, trabalhando, acreditando aí na continuidade do movimento. Só que para isso a gente vai identificar aqui atrás do quê? As liquidez no caso de compra, tá? Que está de vermelho, mas a gente está falando do movimento de alta. Então, nesse caso, a gente considera a primeira, a segunda, a terceira, a quarta do movimento, porque a gente está chegando ganho de força dos compradores. Nesse caso, anularíamos uma entrada acreditando na continuidade do movimento, porque a gente não tem velas aumentando de tamanho e já é a terceira do movimento no cenário que não está saudável para a gente chegar ao terceiro movimento. Entendeu? Entendi. Então, tipo, por ela ser a terceira do movimento, né? E ter sido uma vela de exaustão, ter deixado bastante pavio nas velas anteriores e buscando uma proteção, ela, quer dizer, não tem liquidez para buscar, ela Sim, não entrando tem ali por que o tocando, preço subir. entende? Você, É isso. ela iria tocar e retrair. Exatamente. Só que aí você tem que sempre analisar esses detalhes. Nunca espera buscar o primeiro toque numa zona qualquer. Tem que existir isso aqui, ó. Proteção, no caso aqui, de venda. Se tivesse um pavio aqui de compra,
A nossa marcação não estaria aqui embaixo, estaria na ponta do pavio, seria uma análise para captura de liquidez, não entrada acreditando na retração. Aqui a gente tem o quê? A ausência de liquidez de compra. A gente entra com retrações do primeiro toque na zona. Deixa eu te perguntar, tipo, quando tem normalmente quando tem proteção um exemplo aí, igual assim, proteção de venda e tal, a gente quando se for entrar para operar, normalmente a operação vai ser de retração, né? Sim, primeiro toque. Primeiro toque na zona, a gente entra acreditando na retração. Esse operacional, ele é para retração, tá? Teve a Então, proteção, primeiro toque na proteção zona. opera para retração. Na verdade, não é a proteção, é o operacional posicionamento de compra e venda, tá? Isso Uhum. aqui é um posicionamento. Para validar o posicionamento, a gente tem que ter a proteção. Não, acaba sendo automático, né? Se tá com proteção de venda ali, que se não tem liquidez para capturar, é automático você ter que operar a retração. Isso aí. Eu para entender agora? Não sei. Aham, sim. Então, aqui eu estava explicando, né, a questão da proteção de compra. Então, a gente identifica um fundo. Se você for observar, eu estou marcando regiões nos extremos, tá? Que são mais fortes, então são as zonas principais. Não estou trabalhando aqui com a região de zonas intermediárias. Então, aqui nesse fundo, a gente consegue identificar o quê? Esse pagamento mínimo consumiu o pagamento da vela anterior. Vamos aguardar o primeiro toque nessa zona, e aqui, no caso, a gente trabalha com a expiração da vela sempre vai ser para o mesmo candle, a gente não trabalha com o candle seguinte, independente de onde time estiver operando, a gente simplesmente vai aguardar a movimentação ideal para realizar essa entrada. Essa eu não entendi, não. Aqui, ó, eu marquei esse fundo, tá vendo? Uhum, Nesse fundo, a gente tem aqui um quadro que consumiu o quadro anterior. sim. Então, aqui a gente teve uma proteção de compra. Quando a venda está indo buscar aqui essa zona, ela chega nessa região e ela identifica que não existe o quê? Liquidez de venda a ser capturada, porque a venda captura velas vermelhas e o seu pavio de mínima. Esse pavio já foi consumido, concorda? Consegue enxergar isso? Uhum, Então, aqui a gente tem que entrar acreditando que é na retração do preço, já que eu não tenho liquidez de venda a ser capturada e configurou aqui uma proteção de compra. Nesse caso, a operação de compra no primeiro toque na zona. O que mudou da apresentação anterior é que a gente estava trabalhando na região de proteção de venda, né, na parte superior do gráfico. Agora a gente está falando da região na qual a gente faz a marcação dos fundos, né? Então a gente trabalha com fundo. entendi. Então, agora eu vou te passar aqui um padrão que ele vai te tirar de muito loss, tá? Até em relação a uma marcação que você mandou para mim, eu não te expliquei o porquê que ela estava errada, justamente para eu poder apresentar aqui nessa aula e te dar mais detalhes. Então, esse padrão a gente chama de vela de comando, tá? O que seria essa vela de comando? Basicamente, é a negação do positiva de cabeça para baixo, tá? Para explicar aí, de forma simples que você consiga entender. Então, o que acontece nesse padrão? Ela se inicia, demonstra força e retrai. O que representa esse padrão dentro da liquidez para a gente, tá? Primeira coisa, quando você identificar uma vela de comando de alta, você tem que enxergar que força de compra. Vela de comando de baixa, a gente tem uma força de venda. As nossas entradas vão ser da seguinte forma: a gente vai deixar de tomar um loss toda vez que a gente for trabalhar numa região que existe uma vela de comando. Por quê? Ele anula a liquidez do candle anterior. O que seria isso? Vamos supor que a gente tem um fundo. Esse fundo deixou aqui uma liquidez. Tá bom? Tendo o seguinte, fez uma reversão, né, para caracterizar esse fundo, só que ele simplesmente formou, fez esse movimento, formou aqui para a gente um comando.
Quando o preço retorna nessa região, quando o preço retorna nessa região, nós não vamos considerar essa vela de baixo uma liquidez a ser capturada. A gente fez a marcação aqui, aí está guardando a venda, vem buscar esse pavio, tá? Se você entra numa operação na qual você tem um comando aqui na frente, ó, você pode tomar um loss. Por quê? Essa liquidez, ela não existe mais. O comando, ele tem o poder de anular esse pavio. E nesse caso, a gente não vai fazer marcação quando a gente tem a presença de vela de comando. Isso vale também para regiões que a gente estiver atuando como todo. Tá? Vou te mostrar isso no gráfico. Tem movimento de alta. De alta. Deixou aí uma liquidez. Só que entenda o seguinte, fez uma reversão, formando um comando nesse caso de baixo. Tá? Então, imagina aí, uma vela forte, demonstra força, porém deixa um padrão de retração. Retração pela força para esse trabalho. Identificou o comando? Você não vai fazer a sua marcação no candle anterior. Tá? Não quer dizer que ele está anulando todas as liquidez anteriores. Não, é somente do candle anterior. Você não vai atuar naquele topo ou naquele fundo como uma região alvo onde o preço tende a buscar. A captura de liquidez é justamente isso. A gente projeta a linha e aguarda o preço buscar nessas regiões. Simplesmente desconsidera. Se tiver uma região acima de liquidez, marca a região de cima. A gente não vai trabalhar nessa zona. Na marcação que você me mandou, tinha um exemplo desse, né? Que tinha um comando e você fez uma marcação, tá? A ideia era marcar a ponta do pavio, só que agora você sabe que toda vez que aparecer esse padrão, você não